discussão as proposições avulsas? Vereador Marcos Nunes. Obrigado, senhora presidente. Eu fiz uma proposição avulsa aí, senhora presidente, que é melhorias na rua Ervalha, ali no bairro João Brás. Eu só vim aqui fazer uso da palavra para dizer o seguinte: primeiro, reconhecer que a nossa cidade tem, de uma maneira geral, um piso, né, um calçamento extremamente ruim. Depois, hoje até conversei com o prefeito, assim, rapidamente, eu disse a ele que a gente às vezes tem muitas críticas, e o asfalto ele é sempre um problema, né, porque a gente asfalta, fica muito bom, mas depois a manutenção disso é muito difícil. Eu fico vendo, Mequilo, eu não tenho os dados disso, mas a gente vê como muito pouco recurso se gasta, por exemplo, na Avenida Santa Rita ou na Gomes Barbosa, que, aliás, está precisando até de mexer, porque o piso está muito irregular. Mas eu digo gasto de manutenção. E aí, com isso, senhora presidente, eu faço essa discussão lá na rua Ervalha, também é uma rua de bloquetes, né, bloquetes, aqueles sextavados, e as chuvas, a água dos próprios moradores faz com que o piso embaixo fique todo molhado, e aí aquele problema sério do morador que suja o seu carro, que entra na garagem limpa, enfim, né, o piso também totalmente irregular. Então, estou aqui apelando à Secretaria Municipal de Obras, né, via prefeito, para que deem uma olhada nessa rua. Mas aqui, Idelmínio, o que me motiva também, senhora presidente, vir aqui é mais. Encontrei com uma moradora dessa rua que reiteradas vezes me cobra essa situação lá desse calçamento. Eu já disse que N vezes eu pedi, disse que pediria mais. Mas a questão principal e que mexe muito, ou que mexeu muito comigo, é o descrédito na política por causa disso. Afinal, eu pago o meu imposto, eu pago o meu IPTU e o serviço não vem. E difícil convencê-la que, por exemplo, o meu papel de vereador não é só solicitar que se calce a rua. Ela até entende. Eu falei, olha, e nós estamos perdendo, viu, senhor presidente, esse debate com a população, porque a população não está entendendo, ou não está entendendo direito qual que é o nosso papel, né? Via de regra, acha que a gente não trabalha, que a gente não faz nada, que a gente só vem nessa reunião aqui, que a gente não faz outra coisa. Não sei como, viu, vereador Edelmiro, mas a gente está precisando ampliar esse debate com a população. Lógico, para a gente ganhar puxão de orelha, obviamente, que nós somos agentes públicos, portanto, empregados aqui do povo, mas, por outro lado, também, para que a população entenda um pouco mais o nosso papel, né? Então, uma das coisas que eu disse para a moradora foi, olha, gente, é muito complicado essa história da gente pedir o serviço para o prefeito, porque muitas vezes a gente pede uma coisa para o prefeito faz, conforme o prefeito, obviamente, aqui não estou nem falando especificamente de Ângelo Cheque, você fica devendo favores ao prefeito. E aí você entra nessa história do jeitinho brasileiro, né? Eu consegui melhorar a rua porque o prefeito fez porque é seu amigo. Então, assim, eu falei para ela, olha, ainda é aquele sonho, nós não chegamos lá ainda, mas é o sonho de ter uma coisa mais técnica, né? Do prefeito saber qual ruas ele vai arrumar, da gente discutir com a população se o asfalto é a melhor coisa mesmo. E quanto que se gasta todo ano com a operação tapa-buraco em relação a Santa Rita, que praticamente gastou muito pouco, esse tipo de coisa. Mas, assim, eu estou aqui só para pedir, né, obviamente, né, eu acho que a moradora tem razão, ela paga os impostos dela, o IPTU, é lógico que a gente contra-argumenta, e aqui eu quero agradecê-la para permitir o debate, né, que você tem locais na cidade, principalmente na periferia, que nem calçamento tem, que a pessoa também paga imposto, né, às vezes eu moro num bairro rico, né, eu moro num bairro rico, gente, ou de classe média, moro aqui no Santa Clara, sou vizinho do Idelmínio, um pouco mais embaixo, né, e do Geraldinho Violeira também. A gente tem que considerar que eu que moro lá naquele bairro, que tem calçamento na rua, eu pago menos imposto do que aquele cara que mora lá nas posses e que não tem ainda o calçamento na sua porta. E eu pago menos imposto porque eu tenho um salário relativamente maior do que ele, e incide sobre aquilo que eu pago, sobre os alimentos, água, luz e energia, o mesmo imposto que incide sobre ele. Então, isso é uma baita de uma injustiça, porque o ideal seria que toda a cidade tivesse bonitinha, calçadinha, né? E etc., mas a gente ainda tem essa dificuldade. Desculpa, senhora presidente, eu vou me assentar, mas só insistir novamente que o Executivo cuide disso, que a gente tem que aqui reiteradas vezes estar cobrando e dizer que nós estamos perdendo esse debate. Eu acho que nós, da classe política, nós vereadores, por mais que a gente faça, a gente não faz nada, né? Ou a gente precisa dizer o que está sendo feito e que nós também somos responsáveis por aquilo, ou a gente também precisa melhorar o nosso relacionamento com o Executivo para que ele faça
aquilo que de verdade seja custo-benefício melhor para nós, né? Que no final das contas, nós pagando esse imposto, a gente está pagando menos, né? Ou melhor, aproveitando mais o nosso dinheiro, né? Naquilo que é preciso fazer, porque não tem como também ficar com rua esburacada, cheia de barro na chuva, ou fora da chuva, ou sem calçamento, etc, etc, etc. No nosso município, senhora presidente, né? Por incrível que pareça, tem muita gente que para sair de casa e chegar até o ponto de ônibus, para poder ir pelo trabalho, em épocas de chuva, ele tem que amarrar uma sacolinha ainda no pé, né? A gente precisa superar isso. Boa noite, obrigado. Obrigado, vereador. Para o uso da tribuna, vereador Edenilson José. Boa noite novamente, senhora presidente. Boa noite a todos aqui presentes. Bom, eu fiz uma indicação pedindo, na verdade, aí aquilo que a gente às vezes é contra, na questão dos quebra-molas, mas a questão lá em São José do Triunfo está insustentável. Graças a Deus lá nós estamos com as maiorias das ruas asfaltadas. E aquela mesma questão que eu venho debatendo aqui com desrespeito à questão da Avenida Silva Araújo, que se muito discute é Castelo Branco, mas nós também temos lá um fluxo muito grande na Avenida Silva Araújo, São José do Triunfo, e a indicação hoje é para a Praça Luísa Rodrigues e saída para Francisco Lopes de Almeida. Então eu trouxe algumas fotos só para mostrar para vocês a situação do asfalto lá em São José do Triunfo. Hoje São José do Triunfo foi contando com a população de quase 6 mil habitantes, e essas fotos aí mostram o PSF de São José do Triunfo. Do lado do PSF nós temos aí a capela mortuária e do lado oposto a Igreja Católica. Então isso aí dia de domingo, dia de sexta-feira, é um movimento grande, e a saída, pode passar nas fotos, por favor. Aí a saída para o Cascalho, né, a Praça Luísa Rodrigues, saída da rua Francisco Lopes de Almeida, que dá acesso à comunidade do Cascalho. Aí a Avenida Silva Araújo, que também é o mesmo problema que a gente já vem reivindicando há mais de 3 anos. Essa avenida é um problema sério, vários acidentes, ainda, graças a Deus, nenhum óbito, mas se continuar do jeito que está, com certeza não vai demorar muito, assim, tomara que Deus não permita que isso aconteça. E na rua João Batista, aí é uma rua mais morrada, né, um morro, e já aconteceu um acidente, aí um rapaz descendo de bicicleta em alta velocidade, atropelou uma criança, e essa criança aí quebrou todos os seus dentes. Então, o pedido aí para que coloque quebra-molas aí, infelizmente, né, ou redutores de velocidade, eu não sei o que seria mais viável lá, mas as ruas de São José do Triunfo que estão asfaltadas aí, agora tornou um perigo pelo fato de não terem aí um quebra-mola, um redutor de velocidade, e aí os moradores, né, estão me procuraram também, tenho certeza que o Paulinho Brasília, e nós aí, né, eu estou fazendo as reivindicações para que o Poder Executivo tome as providências o mais rápido possível para que a gente não tenha nenhum óbito lá em São José do Triunfo ou na Castelo Branco, como já teve, né, vários acidentes aí. Então nós temos que ver quais são as prioridades, e a Avenida Silva Araújo de São José do Triunfo é uma das prioridades, assim como a Castelo Branco também é. Boa noite, é só isso mesmo de indicação hoje. Obrigada, vereador. Para uso, vereador Geraldão. Senhora presidente, nobres colegas, público presente, os que nos assistem, oportunidade essa de trazer à luz dessa noite, dos debates, 2 moções, 2 requerimentos que, caso aprovados, irão aí contemplar serviços prestados ao nosso município e à comunidade feviana de longa data, que é a questão das comemorações e do reconhecimento da existência pelos 10 anos do Bloco de Maracatu, que ensaia na Casa da Paz, na Vila Janete, também ali na região do Bernardão, e que muito engrandece a cultura popular em Viçosa, quando dados os festejos da nossa cidade, seja carnaval, sejam atos políticos, atos públicos, intervenções artísticas em várias comunidades da cidade. E nesse contexto, colegas, um detalhe maior que vejo
nessa moção, nesse reconhecimento, em se tratando de uma iniciativa da Universidade Federal de Viçosa, é o fato de haver uma continuidade por esse bloco. Já passaram cerca de 5 mestres, 5 coordenadores, acredito que centenas de estudantes já participaram desse grupo de tambor, e foi uma manifestação que não se esmoreceu, como outras tão instituídas e de tantas décadas, hoje já não fazem parte da nossa cultura popular, de nosso folclore, e o bloco, graças a todos aqueles que contribuíram, vem então preservando a cultura popular em nossa cidade. Além de agradecer ao bloco, aos coordenadores, aos músicos, participantes do projeto no momento, desde já tenho que agradecer os colegas que assinam comigo esse reconhecimento, sendo eles o vereador Sábio José, o vereador Marcos Nunes, o vereador professor Idelmínio, o vereador Paulinho Brasília. Estamos sim, colegas, reconhecendo iniciativas que merecem todos os louros possíveis dessa casa e outras tão sérias quanto a Câmara Municipal. Nesse mesmo embalo, temos aí os 15 anos da Pinacoteca José Lino Santana, que funciona no hall de entrada do Hotel Príncipe, aqui de nossa cidade. E aí, hoje mesmo discutiremos à frente um projeto que denomina a Pinacoteca Municipal, que em lei deveria funcionar junto da Biblioteca Municipal. Hoje não temos biblioteca e, consequentemente, não temos uma pinacoteca a nível de edificação. Isso já não acontecia quando a gente tinha a biblioteca em funcionamento. E quem vem sanando a essa lacuna e oportunizando as artes plásticas acontecerem em nossa cidade é a iniciativa privada. E aí vou denominá-la enquanto a Liginha do Hotel Príncipe e toda a sua equipe, que a cada mês, ao longo desses 15 anos, vem recebendo artistas das variadas manifestações das artes plásticas, merecendo assim também o nosso reconhecimento enquanto Casa do Povo, porque se não houvesse a Galeria José Lino Santana, das 4 pilastras para cá, vamos tratar assim, não teríamos um espaço para a fruição das artes plásticas. Nesse contexto, reforço aqui o agradecimento aos colegas Sábio José, professor Idelmino, Marcos Nunes e Paulinho Brasília, sensíveis de imediato, e acredito que essa sensibilidade irá se estender por todo o plenário, para que tenhamos agora no dia 21 a entrega dessas monções, honrarias máximas que essa Casa Legislativa pode atribuir a trabalhos como estes. Semana que vem, se Deus quiser, será também um momento de festa, que a gente vai poder conhecer um pouco mais da história de cada uma dessas iniciativas que a gente, então, aprovará, acredito eu, na reunião desta noite, já deixando o muito obrigado a esses protagonistas também da nossa cultura, seja da cultura popular através do bloco e também das artes modernas, contemporâneas e medievais, que é o contexto que as artes plásticas são exibidos lá na Galeria José Lino Santana. Obrigado, senhora presidente, mais uma vez, obrigado aos colegas e aos protagonistas dessas iniciativas. Obrigada, vereador. Vereador Idelmino. Muito obrigado. Bem rapidamente, eu venho a essa tribuna pedir aos nobres colegas a aprovação do requerimento 018/2016, que solicito aqui à mesa diretora dessa Casa Legislativa cópia do processo licitatório que culminou
com a contratação da empresa Resolve Serviços, que é a empresa que trabalha a terceirização dentro da Casa Legislativa. Da mesma maneira, vereador Marcos Nunes, demais colegas, que eu, enquanto vereador, eu me proponho a desempenhar o papel fiscalizador junto ao Executivo Municipal, eu também entendo que há necessidade também de uma fiscalização interna da Câmara Municipal. Eu, enquanto vereador, entendo que o meu papel não é só fiscalizar o Executivo, é fiscalizar a coisa pública. E tendo, então, a necessidade de verificação de um processo licitatório que culminou com a contratação de uma empresa para prestar serviço dentro da Câmara Municipal, ou seja, existe uma relação empregativa por meio da terceirização, então eu peço aos nobres colegas para que eu possa desempenhar o meu papel fiscalizador, que aprove nessa noite esse requerimento para que eu possa ter acesso a essa cópia de processo licitatório e, consequentemente, a renovação do contrato com essa empresa para essa prestação de serviço nessa casa. Muito obrigado, boa noite. Proposições avulsas em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Proposições avulsas aprovadas. Quero que conste na secretaria, na ata, que os processos da Resolve seja mais rápido possível já organizado, né, e nomeando o diretor da Câmara e o Edmar para tirar qualquer dúvida em relação ao processo da Resolve. Vamos, então, à leitura aos projetos e votação. Emenda modificativa número 001 ao projeto de lei número 024/2016, nomeação de fiscais de contratos, do vereador Marcos Nunes Coelho Júnior, em única votação. Projeto em discussão. Pois não, vereador. Obrigado, senhora presidente. Eu só rapidamente peço licença para falar daqui. Só lembrando a todos vocês, a gente vai votar um projeto de lei que fala da questão da fiscalização, da possibilidade do prefeito contratar uma empresa ou mesmo um outro funcionário de contratação ampla, e eu só estou fazendo uma pequena correção, dizendo que ele só pode fazer isso caso no quadro de funcionários efetivos, como a outra lei do Cebolinha previa, não tiver o profissional competente para tal. Obrigado e peço a votação de vocês. Emenda modificativa 001 ao projeto de lei 024, ainda em discussão. Pois não, vereador Geraldão. Senhora presidente, boa noite. Em verdade, sou o coautor dessa lei, a quem chega duas proposições na mesma noite de alteração da lei. Então, me cabendo, inicialmente, uma dúvida jurídica, caso viéssemos aprovar a emenda proposta pelo vereador Marcos Nunes, como ficaria a questão do projeto de lei que o Executivo encaminha a essa casa, de número 024, nesse contexto, que propõe, em outras palavras, a mesma situação. Sendo um pouco mais específico, o projeto 024, de autoria do prefeito, identificou a dificuldade em cumprimento dessa lei, desculpa, rouquidão, o cumprimento dessa lei, no que se refere a engenheiros civis do quadro efetivo da prefeitura, não identificando a dificuldade de cumprir a lei
para as demais fiscalizações de contratos e convênios. Num primeiro momento, eu gostaria de entender como ficaria duas aprovações da lei no mesmo momento aqui, como que se daria, uma vez aprovado a emenda modificativa 001 ao projeto de lei, como ficaria o projeto de lei 024, que altera já a essa lei. E, numa segunda instância, não querendo ir de contra a iniciativa do vereador, que até identificou, sim, uma problemática, mas entendo eu que a proposta do prefeito seria, inicialmente falando, até mais completa do que a proposta do colega Marcos Nunes. Mas ainda fica essa dúvida de estarmos aí discutindo duas alterações semelhantes, né, com proponentes diferentes e em momentos diferentes. Eu teria mais uma reinscrição para debater a matéria após o pronunciamento do jurídico? Com certeza. O Marcos Nunes está com o projeto na mão. O doutor Randolfo, na verdade, a pergunta que ele lança ao jurídico especificamente, mas tanto o projeto quanto a emenda passou pela Comissão de Justiça e Redação. Mas eu estou entendendo que o senhor está interrogando, vereador Geraldão, principalmente pela emenda está passando junto com o projeto, é isso? Essa emenda do vereador Marcos Nunes, ou as duas aprovações, na minha primeira leitura aqui, seriam, sobreposições de intenção, uma sendo um pouco mais completa, mais específica do que a outra proposta. Sim. Posso fazer minha defesa, senhora? Sim, senhor, fique à vontade. Obrigado. O microfone aqui, acho que está um pouco alto. Obrigado. Bom, veja bem, eu acho que o projeto é curto, senhora presidente, se me permite. O artigo 1º do projeto fala assim: observadas as particularidades e técnicas necessárias ao exercício do munus público, nos termos do artigo 67 da Lei Federal número 8666, a Lei de Licitação, a administração deverá observar os seguintes critérios para a designação de fiscal de contrato administrativo. Em se tratando de obras e serviços advindo de convênio com entes superiores ou não, deverá ser designado servidor efetivo pertencente aos quadros e carreiras da administração pública municipal, admitida a designação de servidor não efetivo, é o caso que o Geraldão está levantando, no caso de não haver em seus quadros profissional técnico habilitado para exercício do MUNES. Então, beleza, né? Se não tem um profissional, aí ele pode contratar. Inciso segundo, em se tratando de compras e de locação de equipamentos, de aquisição de gêneros alimentícios ou de qualquer outro contrato de fornecimento continuado, o munus de fiscalizar a execução de contratos administrativos firmados pela administração pública deverá recair sobre o servidor pertencente aos quadros efetivos do município. Então, aqui também não há contraditório. Agora, artigo 2º, que é o que está sendo modificado. É permitida a contratação de terceiros para assistir e subsidiar os fiscais de contratos administrativos de informação pertinente à sua atribuição. Bom, e aí eu estou dizendo que não tem problema nenhum ser assim. Caso não haja, não tem problema nenhum ser assim, caso não haja o servidor efetivo. Na verdade, Geraldão, Vossa Excelência, acho que talvez tenha razão, a única coisa que está acontecendo é afirmando com mais veemência o inciso 2º, que ele já está dizendo que para compras, equipamentos e aquisição de gêneros tem que ser um efetivo. No artigo 2º ele diz que é permitido, caso não haja o efetivo, que ele contrate. E a gente está reforçando dizendo que sim, caso não tenha, ele só pode o efetivo, caso o contratado, caso não tenha efetivo. Estou engasgando aqui. Bom, eu acho que a emenda modificativa, eu não concordo com o vereador Geraldão, eu acho que ele só acrescenta e firma mais, eu acho que não tem nenhum desacordo, não. Posso manifestar, senhora presidente? Pois não. Em verdade, o que não é o compartilhamento de ideias. Não sei por que eu estava achando que essa emenda seria direto à lei.
e, na verdade, a emenda está sendo ao projeto. Então, eu peço desculpa nesse sentido, foi uma falha minha, não sei porque eu remeti como a emenda do vereador Marcos Nunes iria ao projeto original, atualmente a lei em vigor, mas ela vem para se somar à intenção do prefeito. Com isso, manifesto aqui favorável à proposição, assim como solicito aos colegas que também se manifestem dessa maneira. Parabenizo o autor da emenda. É importante destacar que desde quando proposta essa discussão na casa, colocávamos que era um projeto simples, com um efeito que é justamente dar protagonismo ao servidor efetivo, em detrimento aos servidores comissionados, que são de gestões e não de governo, no sentido de que as políticas públicas tenham a sua devida continuidade. E já imaginávamos à época que esbarraríamos em alguma questão. O Poder Executivo não vetou o projeto, não reconheceu motivo para veto, e agora vem complementar aquilo que a gente, enquanto autor, no caso do Cebolinha, e coautor, no meu caso, já imaginávamos, e o colega também, então, vem para somar, entendendo assim que teremos, se Deus quiser, e se a lei for colocada em prática de fato, a continuidade mais garantida das políticas públicas, dos acordos, contratos e convênios assinados entre a Prefeitura de Viçosa e outros entes. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Embora no texto aqui da nossa pauta tenha aparecido como eu sendo o autor do projeto de lei, eu acho que o vereador Geraldão, Geraldão, você me desculpe falar isso, mas corrobora com o fato de tanta coisa que a gente vê aqui, tanto projeto que a gente lê, que a gente até se perde. Na reunião passada, o vereador Lídio me lembrou que nós discutimos isso na Comissão de Finanças e Orçamento, do qual o vereador Geraldão faz parte, que era uma emenda, na verdade, da Comissão de Finanças. Mas como fui eu que fiquei responsável por fazer a emenda, essas coisas, digamos assim, acabou saindo aqui como eu sendo o autor, mas, na verdade, a autoria é da Comissão de Finanças, do qual, inclusive, o vereador faz parte. Então, exatamente, ele não estava porque ele estava de licença, mas a gente pediu, né, quem me lembrou disso, inclusive, foi o vereador Lidson Lene. Então, é só para corrigir aí, né? Então, vereador Marcos Nunes, Lidson Lene e Geraldão. Obrigado. Ok. Então, vereador Lidson Lene se encontra na casa? Vereador Luiz Eduardo. Vereador Luiz Eduardo pediu licença? Lidson Lene, não? Vamos lá, então. Emenda modificativa número 001 ao projeto de lei número 024. Antes, presidente, só um minutinho. Pois não. Só uma dúvida, viu, Marcos? Como ele fez um questionamento sobre a questão da autoria, que é a comissão toda, né? Existe algum problema em a gente votar sem... Então, para todos está implícito que a autoria é da comissão. Então, agora sim, nós vamos colocar a emenda modificativa número 001 ao projeto de lei 024 de 2016 da Comissão de Finanças, onde o vereador Marcos Nunes é o presidente, em única votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Emenda modificativa 001 ao projeto de lei 024, aprovado em única votação. Pois não, senhor secretário. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 001/2016, primeiro turno de votação. Dos vereadores Sávio José do Carmo Silva, João Januário Ladeira, Alexandre Valente Araújo, Edenilson José de Oliveira, Geraldo Deusdedite Cardoso, Marcos Nunes Coelho Júnior e Edelmino Ronivon da Silva, da nova redação ao artigo 121 da Lei Orgânica Municipal, licença paternidade. Só lembrando, vereadores, que esse projeto
quando esse projeto de emenda, em votação, ele entra em primeira votação hoje, ele tem interstício de 10 dias, para só depois, então, ele voltar para a segunda votação. Em discussão, vereador Sávio José. Obrigado, senhora presidenta. Bom, queria fazer um resgate, antes de falar diretamente da alteração, que esse mesmo projeto, ele foi apresentado aqui na casa no ano de 2014 e ele foi derrotado. Por isso que nós estamos retornando com esse projeto. É importante explicar para todos que acompanham que esse projeto foi derrotado, porém ele teve 9 votos favoráveis e ele teve 5 votos contrários. Só que é um projeto que vai alterar a lei orgânica, que precisa de um quórum de 2/3 da Câmara, que no caso são 10 votos. E eu chamo a atenção também que no dia tinha um vereador ausente, com ausência justificada, que já tinha se declarado a favor do projeto. Então, provavelmente, se a Câmara tivesse completa, esse projeto teria sido aprovado. Por isso que a gente achou importante retornar com esse projeto, porque naquela ocasião, a grande maioria dos vereadores e das vereadoras se declarou favorável a ele. Bem, esse projeto, ele também vai de encontro com uma necessidade cada dia mais latente do acompanhamento sistêmico, onipresente dos pais com os recém-nascidos. E é importante dizer dos pais. Essa responsabilidade, historicamente, foi computada à mãe, à avó, à tia, à irmã, sendo o homem, muitas vezes, propositalmente, se retirando desta responsabilidade. E em uma sociedade que se discute os direitos das mulheres, é direito delas que essa responsabilidade seja compartilhada. Então, para ter uma responsabilidade compartilhada, nós temos que dar os mecanismos necessários para o pai estar presente, ali, pronto para qualquer emergência, qualquer situação, e não só pensar em situações ruins, mas e sim também no convívio com o recém-nascido, naquele contato tão importante para a família na hora da sua formação. Então, eu repito aqui o que eu disse no ano retrasado, que esse é um projeto de direito das mulheres. Essa é uma pauta feminista colocada no mundo inteiro e que cada vez mais ganha adesão em todos os lugares que passa. Nós recebemos aqui hoje, senhoras e senhores, 2 correspondências em apoio a esse projeto. Uma do Conselho Municipal de Direito das Mulheres, assinada pela doutora, senhora defensora pública, a Ana Flávia Diniz, a quem eu já agradeço, e a outra do Conselho Regional de Assistentes Sociais, também elogiando a iniciativa e pedindo a aprovação deste projeto. Porém, apesar dessa adesão, eu estou pedindo aqui, senhora presidente, enquanto autor do projeto, junto também com os outros autores em comum acordo, a retirada do projeto de pauta. E aí não tem problema nenhum em dizer por quê. Porque gato escaldado tem medo de água fria. Na última votação, nós perdemos por 1 voto, porque tinha um vereador que não estava na casa, doutor Sérgio. Hoje, nós estamos com 2 vereadores aqui, que estão ausentes, 3 vereadores ausentes. Então, de um quórum de 12, nós precisaríamos de 10 votos. Eu acho que não tem problema nenhum a gente fazer o debate. Estou aberto a ele a qualquer hora que for necessária para a gente promover a troca de ideias. Mas vamos esperar essa casa completa para que a aprovação ou a desaprovação seja um resultado do corpo legislativo e não de parte dele. Lembrando que isso não é uma novidade, alguns municípios brasileiros já têm essa lei, cito o exemplo aqui de Niterói, no Rio de Janeiro, onde foi aprovado pela Câmara Municipal. Antes de ser afastada, a presidenta Dilma
ela fez um decreto que estendia essa licença para 20 dias, porém, essa federal só vale para empresas que se cadastram no modelo de E-Social em uma compensação com imposto de renda, então não é para todos os trabalhadores, e a gente acha importante pautar isso no município. Primeiro, pelo direito das mulheres, segundo, pelo direito da família, e também pelo direito do nosso servidor público, né, João? E agradecer ao João de Josino, que foi figura importante também na confecção e na ideia desse projeto, assim como todos os outros vereadores que assinaram. Mas, para não ter nenhuma perca de discussão, de conteúdo, então, como autor do projeto, eu retiro ele de pauta. Muito obrigado. Boa noite. Ok, vereador Sávio José, autor do projeto de emenda da Lei Orgânica Municipal, número 001/2016, achou por bem retirar o projeto de pauta. Vamos para o próximo, vereador Helder Evangelista. Projeto de lei número 023/2016, em primeira votação, do prefeito municipal. Autoriza o Poder Executivo do município de Viçosa a conceder o direito real de uso do imóvel que especifica e dá outras providências. Sovipa. Quero cumprimentar aqui a professora Maria de Lourdes, né, que também faz parte aí do Sovipa. O pessoal aí está aqui desde as 6 horas da tarde, aguardando, né, a discussão do projeto. Nada mais justo que podermos fazer essa discussão. Projeto de lei número 023/2016, em discussão. Vereador Alexandre Valente. Microfone do vereador Alexandre Valente. É um prazer tê-lo na tribuna, vereador Alexandre Valente. Boa noite, senhora presidente, em nome da qual cumprimento os demais vereadores, a todos que nos ouvem, nos assistem. Pois então, o Executivo encaminhou a essa casa este projeto de lei que será a concessão do direito real de uso, que se dará pelo prazo de 15 anos, podendo ser revogado de pleno direito nas hipóteses dos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º dessa lei. Este imóvel está avaliado hoje em R$250 mil, segundo documento do cartório de registro de imóveis. A área objeto da concessão de direito real, ela terá como destinação exclusiva a edificação às expensas da concessionária de canil e gatil, apto a abrigar e realizar as determinações contidas no artigo 3º desta lei. A concessão, ora autorizada, terá caráter irrevogável e irretratável até o seu término, no caso, os 15 anos, salvo se for dada ao imóvel destinação diversa da prevista nesta lei, caso em que o terreno retornará ao patrimônio da concedente, de forma automática. Isso, obviamente, não irá acontecer, né? O imóvel concedido também retornará ao município de Viçosa, no caso de solução do concessionário no uso de inatividade por 2 anos consecutivos ou abandono das instalações do imóvel atestado por avaliador credenciado pelo município. A Sovipa, senhores, é uma entidade sem fins lucrativos do município de Viçosa, que desenvolve atividade de proteção aos animais há anos em nossa região. Como ilustra, a entidade desenvolve inúmeras atividades de promoção da política de cuidado e proteção à saúde dos cães e gatos na cidade de Viçosa e nas cidades circunvizinhas também. Porque é sabido por todos que a maioria dos... Esse microfone está ruim, está... acho que o problema sou eu, né?
Todos nós sabemos, desde a época que eu trabalhei no Departamento de Fiscalização, que cidades vizinhas, eles traziam cães e gatos e soltavam em meados do Novo Silvestre. Chegaram até a apanhar uma Kombi branca que trazia cachorros de outras cidades e soltavam na nossa cidade. Essa entidade, agora com castramóvel, tem ido às cidades circunvizinhas também e já tem castrado animais de outras cidades, evitando com que eles sejam trazidos para a nossa cidade. E, se não bastasse, e lembrar também que todos os envolvidos na Sovipa são são cidadãos viçosenses ou não e voluntários. No entanto, a população tem cobrado da Sovipa como se eles fossem um ente literalmente público, cobrado deles. Por que vocês não estão recolhendo os cães e gatos das ruas? Como se isso fosse uma obrigação deles. No caso, obrigação esta do município. Então, eu peço aos senhores vereadores que votem favoráveis a este projeto para que possa ser construído o nosso canil e gatil na cidade de Viçosa, e isto também é tido como saúde pública. Estaremos evitando N doenças transmitida por cães e gatos que ficam soltos por nossas ruas. Boa noite a todos, muito obrigado. Vereador Geraldão. Obrigado, vereador Alexandre. Vereador Geraldão. Senhora presidente, vou fazer o uso aqui da tribuna, porque o colega Xandinho, que está um pouquinho só acima do peso, veio aqui, eu me senti na obrigação, no dever, de estar muito acima do peso, de vir aqui também. Brincadeiras à parte, senhora presidente, colegas, tive a satisfação de participar da reunião que culminou na chegada dessa matéria aqui à Câmara Municipal, no gabinete do prefeito, junto da professora Maria de Lourdes e outros representantes da Sovipa. E alguns pontos eu gostaria de destacar aqui, a começar por um outro projeto de lei que tramitou nas comissões desta casa neste ano, em que se tratava de doação de terreno. E nós, da Comissão de Finanças e Orçamento, não nos sentimos muito à vontade com aquele modal de doação do terreno, por ser no ano eleitoral. E na máxima, a entidade, embora tenha já muito feito pelo esporte na nossa cidade, pelo social de nossa cidade, no momento não se encontra numa pungência de atividades, numa pungência, né, de demonstrar sua cara no dia a dia. E aí, inicialmente, eu gostaria de parabenizar a Sovipa, que vem fazendo esse dever de casa na base do voluntariado, como aqui colocado, e é perceptível não só na cidade de Viçosa, visto que agora com esse castramóvel, eu tenho acompanhado, por ser também do Folha da Mata, visitas a Cataguases, a outras cidades, no intuito de entender que essa causa não é só da nossa cidade. E um aspecto muito interessante dessa parceria que se amplia entre o Poder Executivo e uma entidade sem fins lucrativos, é justamente aquele debatido com o representante da OAB. Hoje, no primeiro expediente, na Tribuna Livre, vem a proposição para que facilitemos ainda mais a participação popular. E, neste momento, vou criar uma terminologia, mas vem para uma execução popular. É lógico que, em hora nenhuma, o poder público pode querer, inclusive, cobrar que essa entidade resolva a problemática do nosso município sozinha. Mas estamos vendo na sociedade civil organizada uma atividade que a Universidade Federal de Viçosa, em parceria com a Prefeitura Municipal de Viçosa, com TAC do Ministério Público, não deu conta de executar, e a gente ainda vê as nossas ruas repletas de animais vadios. E um outro aspecto também que eu gostaria de tratar é sobre o imóvel. Esse terreno foi doado ao município de Viçosa, no governo, se não me engano, Hélio Garcia, fiquei meio perdido, ou Nilton Cardoso.
uma parte dele para a Igreja Católica, a outra parte para o município. Até então, esse espaço público foi também improbo, sendo apenas objeto da invasão por parte de poceiros. Então, também, neste momento, acontece a destinação para o uso de interesse público de um loteamento avaliado em R$250 mil, como dito pelo vereador Alexandre, a uma entidade totalmente séria, que ano a ano a gente tem a satisfação de ler os seus planos de trabalho e pelos jornais e pelo dia a dia ver de fato os trabalhos sendo executados. Vou no embalo do vereador Alexandre, solicito a aprovação unânime dessa casa, nos mantendo, enquanto Câmara Legislativa, ainda mais parceiros da Sovipa, entendo eu, com mais essa responsabilidade que a entidade, por amor aos animais, por sensibilidade, chama para si. Eu acho que aqui nós estamos brindando uma comunhão de interesses que só vem para sanar aquilo que o poder público, por inoperância, por excesso de problemas, não tem dado conta de sanar. Desejamos boa sorte e mantemos também as portas da Câmara abertas, entendendo que é uma causa de todos nós e que cada um tem que contribuir da maneira com que pode. Projeto em discussão. Vereador Idelmino. Muito obrigado, vereador Carlitos Alves. Bem, primeiramente quero parabenizar aqui a fala do vereador Alexandre Valente, parabenizar também a fala do vereador Geraldão. É um projeto de iniciativa do Executivo, que concede a utilização de um terreno, de um imóvel, para um uso específico, pré-determinado. E eu quero aqui fazer a defesa desse projeto. Eu acho que é de fundamental importância que a gente dê amparo a uma associação que já há muitos anos vem lutando para poder representar com legitimidade cada vez maior a causa de defesa dos animais, buscando, junto à Câmara Municipal, junto ao Executivo, em inúmeras reuniões ao longo de 16 anos, que é a idade de a atuação de luta da Sovipa, para realmente ganhar espaço, para ter direito, vereador Geraldão, de fazer a defesa dos animais. E aí realmente a gente não pode aqui deixar de dar todo o apoio, todo o amparo a essa instituição. E aí eu quero colocar para os colegas aqui uma reflexão. Olha, por muitos e muitos anos, vereador Geraldão, o senhor colocou muito bem, o município de Viçosa e os municípios circunvizinhos não vêm fazendo enfrentamento conforme deveria ser feito dos cães abandonados, dos gatos abandonados, dos animais de rua. E aí vem agora, eu acho que uma responsabilidade até maior para a Sovipa, que é de passar a ter pelo menos uma infraestrutura, que eu entendo que vai caminhar para a construção realmente de um canil, de um gatil, para poder fazer esse atendimento. Mas aí, nobres colegas, a gente não pode aqui também pegar todo esse peso, toda essa responsabilidade e colocar nas costas da Sovipa e falar, olha, agora ela vai resolver todos os nossos problemas, Então eu quero aqui que os colegas, da mesma maneira que vão votar, eu entendo que o voto vai ser por unanimidade favorável a isso, porque a Sovipa vem realmente somar ainda mais para o município nesse sentido, da mesma maneira que vai fazer aqui a defesa e a votação desse projeto, para que a Sovipa possa trabalhar melhor a questão dos animais abandonados, que a gente também se faça cada vez mais parceiro da Sovipa, para que ela realmente tenha mais e mais condições de atender essa demanda. E aí eu estou vendo uma possibilidade, até de diálogo com o Executivo, da gente avançar um pouco mais.
Porque a gente sabe muito bem que os governos mudam, às vezes o pensamento em relação a uma questão acaba mudando também com a vinda de um novo governo. Então eu entendo que nós temos que criar dispositivos em lei para que a gente possa, não por uma ação de governo, mas por uma ação de Estado, ou seja, fazer algo em lei para que se perdure ao longo de muitos anos o apoio, seja por meio de convênios ou de uma outra forma de vinculação, do município com a Sovipa. Que é exatamente para garantir que, independentemente de qual seja o governo, a Sovipa ela tenha sempre a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal como parceiros para poder auxiliar a resolver um problema que é nosso enquanto município de Viçosa, é nosso enquanto micro-região. Então, a gente vem sofrendo já há bastante tempo, né, com as consequências dos animais soltos, dos animais de rua, e ao mesmo tempo, vereador Geraldão, vereador Alexandre Valente, que a gente sofre, né, às vezes, né, porque o animal está na rua, e às vezes fazendo uma defesa territorial, que é normal do animal, né, a gente é vitimado. Mas, ao mesmo tempo, aquele animal também ele está em situação de vítima. Né? Quem faz a defesa dos animais entende muito bem o que eu estou falando. Né? Então, às vezes, a população ela olha só pelo lado, eu fui atacado por um animal. Mas, ao mesmo tempo, você tem o outro lado também, que é a questão do bicho, está na rua, né, sem cuidados, e aí realmente cabe ao poder público, em parceria, né, com uma instituição como é a Sovipa, né, de conseguir, então, prestar esse serviço. Né? Parabenizo a Sovipa, né? Parabenizo os companheiros e companheiras que estão aqui, né, até o último momento da reunião nossa ordinária, para poder acompanhar essa discussão e acompanhar essa votação. Então, solicito o voto favorável de todos os colegas para esse projeto. Muito obrigado, boa noite a todos. Vereador Marcos Nunes. Me dá licença, senhora presidente, usar a fala daqui. Eu tentarei ser breve, até porque os três que me antecederam aqui já falaram uma série de coisas que eu gostaria de falar, mas só reforçar, né, a questão da saúde pública e dizer, eu queria, na verdade, falar duas coisas. Primeiro, dizer o tanto que eu aprendi com a Sovipa, porque, sinceramente, ainda conheço quase nada de questão de saúde animal, de questão de população de cães, etc., mas esse tempo aqui de vereanças, audiências públicas e todo o trabalho que foi feito me permitiu entender uma série de coisas. Inclusive que você nem deve alimentar assim, cães vadios, etc., né? Coisa que eu sempre vejo as pessoas falar. Eu acho que é o melhor amigo do homem mesmo, mas em situação, né, tudo aquilo que está demais causa problema. Segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte, eu estou utilizando, senhora presidente, esse projeto de lei para justificar para uma pessoa também que eu conheço que outro dia me ligou desesperada, porque não dorme por causa do latido dos cães do vizinho, por causa do latido dos cães de rua, por causa da briga que os cães de rua fazem. E agora você imagina, doutor Sérgio, uma pessoa, né, que perde a noite de sono porque não consegue dormir, tem cães em casa, inclusive, mas não consegue dormir por causa da confusão dos cães de rua. Então, sim que esse projeto, né, eu disse para ela que essa era a preocupação, que tinha Sovipa, que nós tínhamos os desafios. Mas aí, já fiz uma cópia desse projeto para mandar para a pessoa, para dizer, olha, é uma política pública, que ela deve ser feita assim. Acho que é bastante acertado, como aqui já foi dito, de que o prefeito utilize uma instituição privada, né, mas de cunho filantrópico, portanto, de utilidade pública, para fazer esse tipo de serviço. Obrigado aí o prefeito, a todos que defenderam e também ao pessoal da Sovipa. Obrigado, senhora presidente. Pois não, vereador Marcos Nunes, para o uso da fala, vereador Sérgio Nufino. Se me permite também, eu vou fazer os comentários aqui. Eu gostaria de reforçar o que já foi dito, parabenizar a Sovipa, né, pela parceria que está sendo construída e que, na minha opinião, acho que é mais um degrau na política pública com relação ao trato e defesa dos animais que ela vem sendo construída. Né? Acho que é mais um passo. Eu gostaria aqui de parabenizar o prefeito Ângelo Schecker pela iniciativa desse projeto, visto que já de longa data o prefeito Ângelo, mesmo já na condição de vereador, ele vem se preocupado com essa questão dos animais, sendo que em 2001 foi de autoria do prefeito Ângelo Schecker, foi votado e aprovado aqui na Câmara Municipal
a criação e constituição do Conselho Municipal de Defesa dos Animais, que é o CONDEA, que é um projeto de iniciativa do atual prefeito Ângelo, na época vereador, que foi sancionado pelo então prefeito Fernando Santana, mas que infelizmente não avançou em termos de atuação efetiva. E dentro do contexto do que foi falado pelo colega vereador Edelmino, eu acho que toda ação que ela é positiva e toda parceria que é benéfica dentro do contexto de uma política pública e que vai trazer benefícios para a comunidade, no caso vai trazer, porque são ações positivas, no caso da proteção dos animais e tem reflexo em saúde pública também, eu acho que isso tem que ser duradouro. E a forma de se garantir que isso seja duradouro é através do acompanhamento da comunidade, da sociedade organizada, e nada mais é do que através do funcionamento efetivo desse Conselho de Política Pública. Que nós tivemos reunião essa semana com a Cássia, o pessoal da Sovipa, o colega participou, colegas da Secretaria de Saúde participou também, a gente vai avançar nessa discussão. Então, eu gostaria de parabenizar a Sovipa, né? E gostaria também de parabenizar o Executivo, na pessoa do prefeito Ângelo Schecker, porque é um exemplo de parceria inteligente, organizada, entre o gestor público e a sociedade civil organizada, tá? Em prol de uma causa que é de interesse de todos, que é da proteção dos animais. Então, parabéns a todos, tem todo o meu apoio. Bom, antes de colocar o projeto em votação, né, eu também quero aqui dizer que quem ganha com essa situação não é só com um projeto desse, não é só o município, também não é só definitivamente a Sovipa, que a Sovipa só está ganhando nesse momento mais responsabilidade, né? Mas com certeza quem ganha é a população, quem ganha são também os cães de rua, né, os gatos, e tenho certeza, né, acho que nessa longa caminhada aí da Sovipa para todos nós, né, principalmente aqui da Câmara, sabemos da seriedade do trabalho da Sovipa, e eu tenho certeza, quando o prefeito municipal teve essa iniciativa com a Sovipa, ele só o fez pela credibilidade que realmente tem, né, o trabalho de vocês. Então, acho que cabe a nós, como legisladores dessa casa, além de votar no projeto, também agradecê-los, né, por ser parceiros do município, né? Eu sou uma pessoa que ando de moto, às vezes nós passamos alguns sufocos aí com cães de rua, né? E sabemos que, na verdade, ali não passa nem pela questão só deles, é uma situação de defesa também, né? Então, quero parabenizá-los e parabenizar a Sovipa e dizer que Viçosa vai ganhar muito com essa parceria e que, enquanto Câmara Municipal, enquanto presidente da casa, me coloco também, nos colocamos à disposição. Obrigada. Projeto de lei. Vereador Helder Evangelista. Bem, gostaria também, igual aos colegas, né, parabenizar aqui todos que falaram, né? E parabenizar também ao Sovipa pelo excelente trabalho que já vem fazendo ao longo dos anos em nossa cidade. Parabenizar também ao prefeito Ângelo Schecker pela parceria. E só gostaria de fazer um comentário. Eu acho que também as cidades vizinhas deveriam tomar a mesma postura, né? Porque senão vão aproveitar essa parceria entre Sovipa e a prefeitura e vão voltar a descarregar seus animais aqui dentro da cidade. Aí a Sovipa, não sei como é que vocês vão arrumar, né? Que vocês já têm bastante trabalho, né? Então eu gostaria que as outras cidades, os outros municípios tomassem a postura também e cuidassem dos seus animais e não trouxessem para a cidade aqui, como já aconteceu por várias vezes, trazendo transtorno tanto para a população e poderá acarretar um transtorno também agora para a Sovipa,
porque a nossa cidade já tem tantos animais que vocês já não vão dar conta dos que estão aqui. Agora, o que dirá se começar a descarregar animais de outra cidade. Mas meus parabéns para vocês, pelo excelente trabalho, o brilhantismo que vocês tratam os animais. Parabéns. Então, em votação, em primeira votação, o projeto de lei 023/2016. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de lei 023/2016 aprovada em primeira votação. Senhores vereadores, nós continuamos com os projetos, mas eu estou com um decreto legislativo que nós precisamos aprovar para hoje. E, com isso, a gente precisa fazer uma extraordinária bem rapidinho para a gente aprovar. Em respeito ao pessoal da Sovipa, que está aqui, e nós sabemos da necessidade da aprovação o mais rápido possível desse contexto da Sovipa, eu queria pedir aos senhores que a gente possa, como tem que votar mesmo o projeto legislativo, que nós possamos também colocar o projeto de lei 023 em segunda votação, até em respeito às pessoas que chegaram aqui 6 horas da tarde para ver o projeto aprovado. Então, nós vamos continuar com a votação, mas gostaria de pedir a colaboração dos senhores para que isso pudesse ocorrer. Alguma objeção? Quem cala consente. Vou continuar e vou entender que nós podemos colocar em segunda votação. Projeto de lei número 028/2016, em primeira votação, do senhor prefeito municipal. Autoriza crédito especial ao orçamento vigente. Manutenção de atividades em ensino fundamental. Projeto em discussão, vereador Marcos Nunes, da Comissão de Finanças e Orçamento. Obrigado, senhora presidente. Bom, pessoal, isso é um recurso que veio do QESE, né, que é a Cota Especial de Salário e Educação, no valor de aproximadamente R$ 81 mil, e na justificativa do projeto, ele vai ser utilizado para a aquisição de uma van adaptada para cadeirantes. Então, eu peço a aprovação do projeto, está constitucionalmente legal. Obrigado. Projeto em discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei 028/2016, aprovado em primeira votação. Senhor secretário. Projeto de lei número 30/2016, em primeira votação, da vereadora Marilane Santana Pinto Coelho Ferreira. Denomina a Praça Hervé Cordovil. Na verdade, senhores vereadores, esse é um projeto que já estava desde o ano passado em discussão, desde os 100 anos do maestro Hervé Cordovil, e a praça ano atrasado, né? Há 2 anos atrás, a praça é a Praça Marechal Deodoro da Fonseca, não é isso? Deodoro da Fonseca, e com essa questão, lá são muito poucos moradores, e a gente já tinha feito abaixo-assinado. Então, acabamos sendo cobrados da mudança do nome da praça. Então, é a praça onde estão os bancos do Brasil, a Caixa, o Itaú. Então, ela deixa de chamar Praça Marechal Deodoro da Fonseca para chamar Praça Maestro Hervé Cordovil. Nada mais justo, né? Acho que é uma pessoa de Viçosa. Nós precisamos começar a trocar mesmo os marechais, para nomes, né, que possam também resguardar aqui a nossa história. Projeto em discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei 030/2016, aprovado em primeira votação. Projeto de lei número 022/2016, em primeira votação, do vereador Lidson Lene Ferreira, dispõe sobre a denominação da Pinacoteca Municipal de Viçosa, professora Estela Costa Val Brandão. Projeto em discussão,
Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de Lei 022/2016, aprovado em primeira votação. Projeto de Lei número 021/2016, em segunda votação, do vereador Lidson Lene Ferreira. Dispõe sobre a denominação do Arquivo Histórico Municipal Professor Arduino Bolivar. Projeto 024/2016, em segunda votação. Em discussão? Desculpa, vereadores. Projeto 021/2016, em segunda votação. Em discussão? Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de Lei 021/2016, aprovado em segunda votação. Projeto de Lei número 024/2016, em segunda votação, do Prefeito Municipal. Dispõe sobre a nomeação de fiscais de contratos administrativos nos termos do artigo 67 da Lei número 8.666, de 1993. Projeto de lei em discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei número 024/2016, aprovado em segunda votação. Por favor. Esses microfones estão de dar vergonha, hein, senhora presidente? Senhora presidente, dispensa da terceira votação, por gentileza. Sim, senhor vereador, mas foram todos revisados há 2 semanas atrás. Então, fica aqui registrado a equipe técnica de sonorização da Câmara que possa fazer a revisão dos microfones para a próxima reunião. Fica aqui o pedido ao Wagner que isso possa ser passado à empresa que presta serviço à Câmara em relação à questão da sonorização. Vereador Alexandre Valente, presidente da Comissão de Justiça e Redação, pediu em bloco dispensa da terceira votação do projeto de lei 021 e 024 de 2016. Em discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Pedido de dispensa da terceira votação do projeto de lei 021 e 024, aprovado. Os 2 projetos seguem para correções da Secretaria e, logo depois, para a sanção do Executivo. Vamos para o próximo ponto, que é a explicação pessoal. Algum vereador precisa de usar a tribuna para alguma explicação pessoal? Não havendo mais nada a tratar. Pois não, vereador Geraldão? Vamos pautar no regimento. Senhora presidente, eu venho nesse momento aqui fazer coro à manifestação do colega Edenilson, mesmo sendo um apoiador da atual administração, mesmo tendo trabalhado por quase 15 meses junto a esse executivo. Acima de tudo, sou um representante do povo, eleito legitimamente, e tenho meus deveres, assim como temos nossos direitos. Venho nesse momento aqui, colegas, aqueles que nos assistem, que nos ouvem, ficaria muito grato se alguém do Executivo também tivesse nessas ondas de transmissão, visto que hoje não se faz presente nesse momento nenhum representante do Executivo, falar de omissões do nosso Poder Executivo no encaminhamento de documentações a essa casa. Este ano, ao longo dessas 19 reuniões ordinárias, propus aqui 16 indicações, sendo 6 delas no tocante de documentos, solicitação de informações que aqui até hoje não chegaram, todas essas com seus prazos regimentais extrapolados, no que se refere a estar, então, Poder Executivo Municipal ferindo ao Decreto 201 de 1997, no que se refere ao inciso
15º do artigo 1º, que deixar de fornecer certidões de atos ou contratos municipais dentro do estado estabelecido, do prazo estabelecido em lei, tendo aí como punição a condenação definitiva em qualquer um dos crimes, acomete até mesmo na perda do mandato e até mesmo na não possibilidade de candidatura por outros 5 anos. Nesse sentido, como dito pelo próprio líder do governo, estamos em Viçosa também rasgando a Constituição, estamos rasgando a nossa lei orgânica, rasgando o nosso regimento e mais, estão tolhindo a nós vereadores, e me coloco no primeiro plano, a mim, vereador, de executar os meus trabalhos dentro das previsões legais. Sem esses documentos eu não consigo tratar aqui de transporte escolar, ao qual eu já ouvi algumas denúncias, não consigo tratar aqui do Parque do Cristo, que temos uma lei aprovada em 2013, que criaria-se um conselho gestor para aquele parque, e após a assinatura de um acordo entre o município e a AME Viçosa, fiz a solicitação desse acordo para ver como Casa Legislativa deveríamos atuar. Até hoje não chegou a essa casa, sendo essa solicitação de fevereiro deste ano. Mobilidade urbana, pedimos informações relacionadas à nossa malha de estacionamento, às nossas vagas para cadeirantes, para idosos, pensando na política pública da mobilidade urbana, na discussão do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, e até hoje nada. Fica fácil a população, inclusive aqui, nos achovalhar, cobrar a nós vereadores, sendo que muitas dessas vezes ficamos amarrados. O vereador Edenilson parece que recebeu uma cópia de uma outra legislação que facilita, né, o acesso a esses documentos. Eu também gostaria de receber essa cópia e endosso ao coro, da forma mais respeitosa possível, uma proposição de primeira autoria do líder do prefeito, convoca ao secretário de governo e outros representantes da administração para estarem aqui no dia 21. Assinei, aprovamos, mas gostaria de vê-los chegar aqui com todas essas papeladas que a gente solicita, porque só isso vai resolver o nosso problema. E é numa perspectiva de trabalharmos em conjunto, uma vez que a gente não atua enquanto legislador, a gente não atua enquanto fiscalizador, a gente não está sendo parceiro hora nenhuma do município, visto que em alguns momentos o próprio prefeito municipal fica à mercê do secretariado, fica à mercê de quem ele atribui, né, responsabilidades. Então seria uma forma de sermos também parceiro esse momento aí de fiscalização e esse momento de trabalhar através de documentações precisas e oficiais. Aguardo aqui, ansioso pelas solicitações, e espero mais ainda vê-los chegarem para a reunião do dia 21 com as documentações não só solicitadas por mim, por demais colegas, para que a gente faça essa cidade andar. Essa é a minha explicação pessoal na noite de hoje, senhora presidente. Mais alguma questão pessoal? Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a reunião, a 19ª reunião ordinária, e vou dar início a, se não me acho, não estou agora lembrando o número da extraordinária, mas já vou dar início à extraordinária para tratar de um projeto, um decreto legislativo e da segunda votação do projeto de lei 023. Pois não, senhor secretário? Projeto de decreto legislativo número 002/2016. Aprova a outorga de comendas e honrarias nos termos que especifica.
Artigo 1º. Fica aprovada a outorga das seguintes comendas instituídas pela Câmara Municipal para o ano de 2016. Comenda professor Arlindo de Paula Gonçalves, seria André Rosa, Irene Maria Cardoso, Tarcísio Santana. Inciso 2º. Honra ao mérito Hervé Cordovil, homenageado Vicente de Castro. Inciso 3. Comenda do dia do líder comunitário João Batista de Souza. Desculpa, a comenda do dia do líder comunitário será o homenageado João Batista de Souza. É o João Miluca. 4. Comenda da Paz João Paulo II, homenageada Júlia Albuquerque. 5. Medalha Chico Salgado, homenageado Joel Santiago. Decreto legislativo em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto legislativo aprovado em única votação. Retornamos, então, ao projeto de lei 023. Projeto de lei número 023 de 2016, em segunda votação, do prefeito municipal. Autoriza o Poder Executivo do município de Viçosa a conceder o direito real de uso do imóvel que especifica e dá outras providências. Sovipa. Projeto em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado em segunda votação. Excelência, dispensa da terceira votação, por gentileza. Vereador Alexandre Valente, presidente da Comissão de Justiça e Redação, pedindo dispensa da terceira votação. Em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Pedido de dispensa da terceira votação do projeto de lei número 023, 2016, aprovado. O projeto de lei segue para as correções da Secretaria e, logo em seguida, para a sanção do Executivo. Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a reunião extraordinária. Retornamos na terça-feira que vem. A todos uma boa semana e que Deus possa continuar nos iluminando nos nossos trabalhos.